Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa última aula aqui do nosso curso gratuito. Eu queria começar pedindo desculpa para vocês para entregar esse material, mas é porque aconteceram algumas coisas aí na semana que a gente não conseguiu entregar, mas estou aqui gravando para vocês para trazer a última aula, beleza? E nessa última aula a gente vai falar sobre criação de conteúdo. Cara, isso é uma coisa importante da gente falar quando a gente está falando sobre tatuagem, início de tatuagem, por quê? No início de tatuagem é o momento mais importante que a gente precisa mostrar o nosso trabalho, precisa mostrar a nossa evolução. E é um momento onde a gente menos vai conseguir clientes, porque todo mundo não vai querer, ninguém vai querer tatuar com uma galera que está iniciando e tal, mas a galera quer ver o processo de evolução. E uma das coisas mais legais que a galera consegue ver na internet é ver que, tipo assim, pô, alguém que tatuava muito mal, ou que não tinha muito, sei lá, não desenhava bem, alguma coisa do tipo, ver que essa pessoa teve uma evolução, ver que através do estudo essa pessoa conseguiu evoluir, conseguiu se desenvolver bastante. E isso é muito importante pra gente que está iniciando. Mas também é uma pergunta que a galera tem muito, que é o seguinte: pô, então, Nicolas, significa que é o seguinte, eu vou ter que aprender a tatuar, eu vou ter que aprender a desenhar, eu vou ter que aprender a fazer dancinha no TikTok, eu vou ter que aprender a fazer não sei o que, videozinho, eu vou ter que fazer tudo isso? A resposta curta é não, a gente vai falar sobre isso, mas a verdade é que a gente precisa sim. Então, se vocês não quiserem fazer isso, vocês provavelmente vão ter que pagar alguém para fazer, vocês vão ter que ter alguém que faça esse papel com vocês, porque isso é importante, essa divulgação. Sem essa divulgação, a gente não consegue desenvolver e atingir o público que a gente quer. Então, se vocês fizerem isso desde o início, desde o processo inicial de vocês vão ver que vocês vão conseguir construir um público, buscar uma galera que vai se identificar com o trabalho de vocês, e quando vocês começarem a ter resultados bons, vocês já têm um público, pelo menos um público que vai interagir com o conteúdo de vocês, que vai poder divulgar bastante coisa e ajudar vocês nesse processo, tá? Então a gente vai falar sobre isso nessa aula, espero que vocês gostem bastante. Então, como eu falei, hoje a gente vai entender sobre criação de conteúdo, a gente vai trazer para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem dessa parte de criação de conteúdo, tanto do Instagram, que é o que vocês provavelmente acompanham, tanto do YouTube, que vocês também acompanham bastante. A gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês, falar o que precisa, o que não precisa para vocês começarem a fazer divulgação de vocês, enfim, buscar o público de vocês, mas eu acho importantíssimo vocês entenderem que sim, precisa, é a única forma que a gente tem hoje de entrar em contato com o público, beleza? Por que criar conteúdo é essencial? Vamos lá. A gente já passou da fase da dancinha, né? A gente falou sobre isso. A gente sabe que não tem necessidade de aparecer na câmera, mas a gente precisa usar os recursos das redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Então, cara, não precisa aparecer a tua cara no... Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei falar, pode usar voz de inteligência artificial, pode usar todas aquelas coisas assim. O importante é criar conteúdos, porque esses conteúdos trazem um público para vocês e esse público ele pode futuramente virar cliente, ou pelo menos ajudar a engajar vocês para que vocês possam atingir os clientes de vocês, tá? O alcance que encontramos nas redes é imensamente maior que qualquer outra forma de divulgação. Pô, lembra antigamente quando a gente tinha que fazer panfleto, cartão de visita, que a gente tinha que ir do boca a boca e tal. E assim, o melhor marketing ele ainda é do boca a boca. Fato, tá? Ele ainda é do boca a boca. Então quando alguém tatua contigo e diz assim, pô, fiz uma tatuagem com fulano, com a fulana e tal, e a tatuagem ficou linda e tal. Cara, essa pessoa já tem toda a segurança para querer tatuar contigo, entendeu? Então o boca a boca ele ainda é muito forte, ele é mais forte que qualquer outro na verdade. Porém, as redes sociais elas fazem a gente atingir essas pessoas para poder gerar esse boca a boca, beleza? Mas é preciso um trabalho constante de produção de conteúdo para aumentarmos nosso público. Aqui eu quero fazer um outro ponto também, tá? As redes sociais, elas são sedentas por conteúdo. Ou seja, elas ganham dinheiro quando a gente cria conteúdo, certo? Então a gente precisa criar conteúdo para que as pessoas estejam engajando. Então quanto mais a gente cria conteúdo, mais as redes sociais nos recompensam. Isso não significa que a gente vai ser super bem recompensado se criar conteúdo o tempo inteiro. Porém, a gente tem que achar o ponto, a gente tem que jogar o jogo deles. Não adianta. A gente tem que jogar o jogo deles, tem que fazer aquelas trends, tem que fazer o que tá em alta, tem que fazer conteúdos que a galera assista e num período muito curto de atenção, cara. A gente tem, tipo assim, sei lá, 5, 10 segundos para pegar a atenção da pessoa, pra pessoa continuar assistindo, senão ela sai fora, tá? Então a gente precisa entender que vai jogar o jogo das redes sociais, sim. Outro ponto bem positivo das redes sociais é a autoridade. Quando tu tem um perfil sólido, o respeito do teu trabalho aumenta. E, cara, isso é fácil. Ó, isso podemos ver a THC como exemplo. Meu nível de tatuagem ele não é um nível alto de tatuagem, ele é um nível mediano. Eu consigo fazer algumas coisas e não consigo fazer outras. Eu ainda tenho minhas limitações, muito essencialmente, porque o nosso público, quando eu comecei a tatuar e eu já comecei com o canal do YouTube, o nosso público foi sempre iniciante. Então a gente está sempre nessa beiradinha de iniciante intermediário, iniciante intermediário. Eu nunca quis avançar para além, porque o que eu gostava de fazer na tatuagem era ensinar. Então, passou, pô, a gente já tá 7 anos no YouTube, coisa assim, né?
Desde esse período, cara, já passou tanta coisa e a galera continua nos fazendo as mesmas perguntas. Qual a melhor máquina iniciar? Qual a diferença de agulhas? Por mais que a gente já tenha esse conteúdo na internet. Então a gente precisa ficar repetindo isso. A gente precisa criar sempre em cima desse conteúdo. Porém, vocês confiam na gente pelo conteúdo que a gente criou. Vocês sabem que aqui no canal a gente não fica enganando vocês, não fica fazendo clickbait, não fica fazendo essas coisas que todo mundo faz. Você não vai acreditar no não sei o que, o segredo que ninguém quer que você saiba. Como é que tu vai contar um segredo na internet? Vamos começar por aí, né? Mas tudo bem, aí já não é mais um segredo, mas tudo bem. Então, assim, essa autoridade que vocês vão ganhando com as redes sociais, ela vai ser construída também. Não adianta vocês fazerem uma página lá toda zoada, ou fazer um Insta todo zoado e coisa assim, e querer que a galera confie no trabalho de vocês. Isso é um processo, tá? Então, conforme as pessoas vão conhecendo vocês, vão entendendo a forma que vocês trabalham, elas também vão entendendo que existe um processo nisso, e que vocês estão evoluindo e tal, e que daí sim elas vão ganhando, vocês vão ganhando a confiança dessas pessoas. Beleza? Por mais que sempre fale sobre nossas limitações, no nosso caso, né, a forma que a gente leva o projeto passa muita credibilidade para todos que nos assistem e acompanham. E essa forma, ela é muito simples. Cara, eu vou contar um negócio para vocês aqui, que é o seguinte. Bom, é essa dica que eu vou dar em seguida, né? Vou ler aqui e vou falar. Essa fórmula é bem simples, é a melhor dica que posso passar para vocês sobre criação de conteúdos na internet. Sejam humanos, tá? Cara, é tão simples criar conteúdo para a internet, tu só precisa ser tu mesmo. Porque normalmente o que acontece? Quando a gente está criando conteúdo para a internet, a gente imagina que a gente está num programa de televisão. E que a partir de agora temos que falar desta forma para que as pessoas possam entender que isso é algo sério. Esquece. Conversa com as pessoas. Porque quem está atrás do celular não está assistindo um programa de televisão. Quem está atrás do celular está assistindo uma outra pessoa. E se essa outra pessoa está conversando normalmente, tu te identifica muito mais fácil com ela. Agora, se essa pessoa é um personagem, tu vai entender essa pessoa como uma celebridade, como alguma outra coisa. E assim, a não ser que vocês queiram ser celebridade, coisa assim, isso não funciona muito bem. Porque é muito fácil também das pessoas olharem e dizer, quero assistir isso. Se tem uma identificação pessoal das pessoas contigo, fica muito mais fácil de tu construir esse ponto, de tu construir essa construção entre tu e o teu público, certo? Mas o ponto aqui é que quando vamos passar a ocupar as redes sociais, muitas pessoas podem se identificar com você, o que gera um engajamento e, consequentemente, mais clientes. E isso as redes sociais se comprometem de qualquer... Não, essa não é a palavra. Eu escrevi errado aqui, tá? Elas cumprem melhor do que qualquer outra forma de divulgação. Esse é o ponto que eu queria falar aqui. Ela pode chegar diretamente no teu público-alvo, tá? Isso é o mais incrível da rede social. Quando vocês querem, porque vocês vão botar anúncio depois, com certeza a gente fala sobre isso em outro momento. Mas o que acontece? As redes sociais, elas podem atingir o Brasil inteiro, mas não adianta tu estar morando, sei lá, em João Pessoa e tu ter um possível cliente do Rio Grande do Sul. Sabe, tipo assim, cara, a possibilidade dessa pessoa ir tatuar contigo é pequena. Ah, mas Nicolas, pode acontecer de alguém querer viajar só pra tatuar contigo? Pode, mas a gente tá falando de quem tá iniciando, a gente tá falando de uma distância absurda, e a gente tá falando de alguém que tenha grana, que vá fazer isso por um trabalho muito específico. Então assim, a gente pode descartar essa ideia, a gente pode trabalhar com o que importa pra gente. Ah, mas pode vir alguém de outra cidade tatuar pra nossa? Pode, beleza, isso pode acontecer mais tranquilo. Agora, vir de outro estado, fazer uma puta de uma viagem pra tatuar com alguém que tá iniciando, não é tão simples assim, tá? Então como a gente tá falando com a galera que tá iniciando, a gente vai falar sobre esse ponto. Vale destacar que se você não quer criar conteúdos, vai precisar contratar alguém para fazer esse papel. Vamos lá. Quem é que vocês conhecem hoje do círculo de amizade de vocês que não tem rede social? Nenhuma. Quem é o tatuador ou tatuadora que não tem um Instagram? Não tem um Instagram. Me conta qual é o tatuador ou tatuadora que não tem um Instagram. Se tu chegar para ver as tatuagens de uma pessoa, tu vai fazer o quê? Tu vai entrar no estúdio, tu vai abrir um livro de tatuagens que nem era antigamente? Não, tu vai no Instagram dessa pessoa, certo? Então, vocês vão precisar criar conteúdos. Mas, Nicolas, se eu só ficar postando foto no meu feed, isso funciona? Cara, não. As redes sociais trabalham de uma forma diferente. Hoje o que importa é Reels. O que importa são os Reels. A galera tem que fazer videozinhos sim. Então, se vocês não quiserem fazer isso, vocês vão ter que contratar alguém para fazer, tá? Qual a maneira de se apresentar na internet? Aqui a gente vai falar sobre um ponto essencial, tá? Antes de qualquer coisa que a gente precisa entender, a gente falou no começo. Internet não é televisão. Diferente da TV, onde a gente cria ídolos sem nenhuma identificação pessoal, assim, né? Quase que entidades, tá? Na internet, tu precisa criar uma conexão com as pessoas. É aquilo que eu tava falando antes. Cara, se a pessoa não se identificar contigo, não adianta. Então, vocês vão falar sobre os erros de vocês, vocês vão falar sobre as merdas que aconteceram, vocês vão falar sobre a construção do estúdio de vocês, vocês vão falar sobre os estudos, vocês vão falar sobre coisas assim que as pessoas se identifiquem, entende? E isso é importante. Elas precisam se identificar com você. Então, você precisa ser humano. Tanto na linguagem,
quanto no conteúdo. Cara, mas saiu um erro de cena, eu preciso cortar isso. Não, às vezes tu pode só pegar essa parte e botar em preto e branco, fica uma parte engraçadinha também, tá? Então assim, é se comportar como ser humano, que a gente erra, que a gente acerta. Quando a gente acerta, a gente sabe entender os nossos acertos, sabe exaltar eles, mas também a gente tem os nossos erros, a gente sabe corrigir eles. Então é tudo isso, tá? Personalidade conta muito nesse ponto, e você só consegue desenvolver um público se ele se enxergar em você. É um fato, tá? É um fato. Se o público não consegue entender que tu é uma pessoa ali, e não uma entidade, uma celebridade, alguma coisa do tipo, vai ser muito difícil eles se conectarem com vocês. Quando a gente tá falando de tatuagem, vamos pensar aí seriamente. Quantas celebridades a gente tem na tatuagem? Eu não tô falando de celebridade no mundo de tatuagem. Tô falando de celebridades. Um tatuador ou uma tatuadora que em qualquer evento que vá tem um destaque, sei lá, gigante. Tá? Tipo assim, a gente pode ter hoje, que dá pra dizer, o Chico Morbeni, mas ele é uma celebridade entre as tatuagens. Entre a galera da tatu. Entendeu? E por que ele é uma celebridade entre a galera da tatu, sendo que tem tatuadores e tatuadores muito melhor que eles? Que ele, no caso, né? Porque ele criou um espaço na rede social. Ele criou um espaço na internet onde todo mundo vai atrás e todo mundo vive nessa atmosfera de Chico Morbeni. Ele tem cursos para vender, ele tem conteúdos desculpa, no YouTube e tudo mais. Então, assim, ele foi criado uma celebridade, mas no mundo da tatuagem. Eu digo, no cenário geral, a gente não tem. Entendeu? Então, assim, vamos fugir um pouco disso, tá? Vamos fugir um pouco disso. E também falar sobre celebridade em tatuagem, acho importante falar isso. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Nesse mundo de tatu, uma das coisas que mais me decepcionaram, na verdade, foi essa criação de celebridades, certo? E eu tento sempre falar isso com vocês, cara. A gente foi numa convenção de tatuagem aqui em Porto Seguro e encontrei 3 pessoas, uma convenção bem pequenina. Eu encontrei 3 pessoas que, caraca, o THC, não sei o que, papapá. Mano, nem acredito, tô falando contigo e tal. Isso pra mim foi muito surreal, porque assim, não faz sentido. Como assim tu não acredita que tá falando comigo? São pessoas normais, não somos pessoas normais. Mas existem pessoas no mundo da tatuagem que viraram celebridades. E elas agem como tal. E, cara, eu acho que isso é um problema tão grande, porque tu tira o ponto da tatuagem em si. Sabe, a pessoa, se ela não tem humildade, se ela não tem, enfim, o caráter decente, eu acho muito complicado, assim, enfim, daí é o objetivo de cada um. No meu caso, não é virar celebridade, no meu caso, desculpa, é criar um canal que ajude as pessoas e é o que a gente tá conseguindo fazer, entendeu? Mas fora isso, é um ser humano normal, com todos os problemas que vocês têm, com todas as dificuldades que vocês têm, é um ser humano normal, tá? Então, eu só diria muito cuidado com isso, porque chega um momento que a gente começa a desenvolver um pouco mais e fica muito mais fácil da nossa cabeça nos enganar em relação a isso. As conexões são criadas com pessoas de verdade, que erram, acertam, sentem, que mostram suas vulnerabilidades e virtudes. Pessoas arrogantes, prepotentes, donas da verdade, que não aceitam críticas, podem ficar cada vez mais isoladas. E aqui, cara, obviamente eu não vou falar pessoa, mas a gente tem uma pessoa muito conhecida no meio da tatuagem, que ela oferece curso de tatuagem. E no começo, cara, essa pessoa virou uma deusa, assim, sabe? Uma deusa mesmo, de verdade. Todo mundo ouvia, o que ela falava era verdade única e tudo mais, tudo mais. E, cara, com o tempo, hoje, a maioria das pessoas do cenário de tatuagem não aguenta ouvir o nome dessa pessoa. Porque o que ela construiu não é uma coisa real. O que ela construiu não é humildade, não é conexão com as pessoas. Ela construiu um império de dinheiro. E conseguiu um império de dinheiro. Mas foi só isso que ela conseguiu. E como todo império, uma hora ele vai ruir, entendeu? E, enfim, né? Não tô dizendo que tá ruindo, mas enfim, o momento ele é esse, né? Então, assim, tem que cuidar muito em relação a essas coisas, tá? E as pessoas podem ficar cada vez mais isoladas também, isso é fato. Você pode criar ou você pode inventar um personagem pra internet. Desculpa, você não precisa inventar um personagem pra internet. E ele já existe, que é você, que é tu, no caso, tá? Tu pode te aprimorar nisso. Agora, tu quer criar um personagem pra internet, tu quer criar uma persona, tu quer criar alguém com algumas falas, com alguns jargões, algumas coisas assim, show, isso funciona também. Mas não percam a essência de vocês, não percam quem vocês são, tá? Mas é importante também falar que você vai começar bem mal. E sim, o início é muito tenso. Cara, se vocês vissem o primeiro... Vai no nosso canal e vê o vídeo mais antigo. Eu tô falando assim, eu vou falar que eu vou ensinar vocês a tatuarem e o que precisa pra tatuar. Então, pra começo, a gente... Cara, eu juro, eu falava assim. Exatamente assim, tá? E é impressionante, cara, como a gente vai desenvolvendo, como a gente... Hoje eu consigo ligar uma câmera e sair conversando normalmente. Normalmente, tá? A gente vai desenvolvendo isso com o tempo. Isso é natural, tá? Porque no começo a gente vai fazer muito ruim. E esse é o ponto. Tu vai começar mal, o início é tenso, mas confia no processo que com o tempo tu vai melhorar.
é muito comum os teus primeiros reels, os teus primeiros conteúdos, eles serem conteúdos meio mais ou menos, assim, sabe? Não serem conteúdos tão bons, sabe? Mas vocês vão melhorando, vocês vão fazer conteúdos errados. Conteúdos que não engajam, que a galera não gostou muito. Mas vocês também vão fazer conteúdos bons. Por exemplo, um dia eu tava pensando assim, pô, cara, eu vou tentar criar um conteúdo que seja muito útil para as pessoas, certo? E é uma coisa que me pegou muito. Por exemplo, eu tenho uma tatuagem na barriga que eu colei ela numa posição errada. Quando eu fico na posição normal, ela tá horrível, essa tatuagem. O que eu fiz? Eu decidi, cara, eu vou criar um conteúdo onde eu fale sobre posicionamento de tatuagem para colar o decalque. Como que eu vou fazer para colar o decalque? Esse vídeo no TikTok, ele já tem mais de 1.600.000 visualizações. Pessoas que não tatuam assistiram o vídeo e comentaram, cara, nem tatuo, mas fiquei encantado com o vídeo, não sei o que, tal. Porque é um conteúdo interessante para as pessoas, é um conteúdo bom. Então esse ponto aí é muito importante. A gente vai criar conteúdos ruins, mas a gente também vai acertar em outros conteúdos, sabe? É muito legal, por exemplo, teve um conteúdo que eu fiz uma vez que eu achei que ia bombar, que era a diferença de tintas, que são esses dois pontinhos que eu tenho aqui assim, tá? Eu peguei duas tintas diferentes, tatuei no mesmo dia, da mesma forma, com a mesma pigmentação e tudo mais. Fiz o processo de cicatrização e tal. E achei que isso ia ser incrível. E não foi. Porque no fim a galera ainda se encanta muito com a ideia das vendas de marketing, de tatuagem, de como funciona e tudo mais. Mas enfim. Mas, cara, é muito importante entender isso, sabe? É entender que a gente vai criar conteúdos ruins e também vai criar conteúdos bons. E a gente consegue passar por esse processo tranquilamente. Vamos lá. Qual a melhor rede para ser um criador ou uma criadora de conteúdo, tá? Hoje a gente pode colocar o nosso conteúdo em várias redes, isso é legal, tá? Mas vou explicar direitinho o funcionamento de cada um aqui, mais ou menos. O YouTube, ele funciona muito bem com tutoriais, explicações, demonstrações práticas. Isso eu tô falando pra tatuagem, tá? Porque, por exemplo, assim, se vocês fizerem um dia a dia do estúdio de vocês, ele pode ser legal no YouTube, mas não é tanto que a galera vai buscar. O que a galera vai buscar mais é em Reels, em coisas assim, TikTok, então é outra plataforma, tá? Eu não recomendaria vocês a criar conteúdo pro YouTube dessa forma, a não ser que vocês criem essa parte de conteúdo. Porque o YouTube ele é muito favorável pra galera que ensina coisas, tá? Então todo mundo busca, a gente tem vídeos super antigos que a galera busca até hoje, e é bem comum. Então pro YouTube ele funciona muito mais disso. Pouco conteúdo diferente disso desenrola nessa plataforma. YouTube Shorts está em expansão, é tipo um Reels do YouTube, mas enfim... Pode ser um lugar legal para replicar de outras redes. Tipo assim, tu já criou pro Instagram, já criou pro TikTok, joga lá no YouTube, beleza, é mais uma rede que tu tem, tá? Mas a não ser que vocês criem um público cativo ali, e esse público cativo, vocês vão precisar ter um conteúdo, por exemplo, educacional, ou de um dia a dia, de tatuagem, alguma coisa do tipo, a não ser que não seja esse o objetivo de vocês, não vale muito a pena investir nessa rede social para fazer a divulgação do trabalho de vocês, beleza? Facebook. A gente sabe que o Facebook é meio morto, né? Assim, o Facebook tem 1 bilhão e poucos de usuários, mas ele não é tão ativo quanto a gente pensa em relação à tatuagem, em relação à captação de clientes, mas ainda é possível, tá? Os grupos de Facebook, eles têm um retorno muito maior, um retorno muito grande, mas normalmente em comunidades mais fechadas. Eu acho uma rede meio fraca para buscar clientes. Porque a galera, na verdade, tá consumindo conteúdo de uma forma diferente, a galera tá consumindo muito mais conteúdo de Instagram e TikTok do que de outras redes. Então, o Facebook ele não faz muito sentido. Querem estar presente no Facebook? É ótimo. Precisa estar presente no Facebook? Também. Mas ele não é uma rede que precisa de tanta atenção hoje, tá? Twitter. Cara, isso é muito curioso. Eu conheci artistas foda, absurdo pelo Twitter, tá? Que agora chama X, sei lá. Mas é a plataforma que menos tem usuários no Brasil. Então é uma plataforma muito pequenininha, muito fechada. É legal para se conectar com artistas, mas nem tanto para se conectar com clientes de lugares mais remotos e coisas assim. Então, vocês podem conseguir clientes pelo Twitter? Sim, se vocês são de cidade grande, se vocês são de uma região onde as pessoas usam bastante Twitter, vocês podem conseguir clientes. Não acho que seja uma rede que vale a pena se dedicar, mas o Twitter ele também não é uma rede que precisa de tanta dedicação, né? Então a criação de conteúdo é em texto, né? Então, e texto e imagens, assim. Então é basicamente o que a gente poderia fazer sem muito esforço, tá? Agora a gente chega para os dois grandões da divulgação, que é o Instagram e o TikTok. Portfólio virtual de tatuagem é o Instagram. É isso. Ponto. Lembra que eu falei pra vocês? Quando vocês vão ver a tatuagem de alguém, vocês entram no estúdio e ficam folheando uma pasta, alguma coisa assim? Ou vocês vão ver o Instagram da pessoa? A gente vai ver o Instagram. Ponto, né? O Instagram é onde você posta seu trabalho, se conecta com pessoas, busca orçamentos e atinge um público bem específico para o seu nicho. Melhor rede para criar conteúdos. Ponto. Tá? Não monetiza diretamente, mas converte melhor do que qualquer outra. Cara, a gente tem 32, 33 mil seguidores no Instagram. A gente não ganha um centavo do Instagram. Nada. Então criar conteúdo para lá não nos rende nenhum centavo. Porém, é a rede que mais consegue converter as pessoas para nós.
Na verdade, no Instagram é onde a gente só gasta, onde a gente coloca anúncios e tudo mais. E é a única rede que a gente coloca. Então, assim, o Instagram ele não é uma plataforma que vai te render financeiramente como monetização do conteúdo em si, mas ele vai render sim em conectar com clientes e trazer orçamentos para vocês e, consequentemente, trazer clientes para vocês, tá? O Instagram eu acho que é a melhor forma que vocês podem ter para buscar clientes, para se conectar com as pessoas. Então é a rede que vocês precisam se dedicar, certo? TikTok, o terror das dancinhas. Mas nem se vê dancinha mais por lá. Isso é um ponto legal que eu queria falar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A galera fala muito naturalmente, né? Ah, mas dancinha, vou ter que fazer dancinha. Principalmente tatuadores e tatuadores, né? Mais antigos, assim. Ah, eu não vou ficar fazendo dancinha na internet. Eu não vou ficar fazendo não sei o que. Beleza, mano. Ninguém tá te pedindo pra fazer. Só que assim, quando é que foi a última vez que vocês viram um conteúdo de tatuagem, seja Instagram, Reels, qualquer coisa assim, que teve um tatuador ou uma tatuadora dançando pra divulgar o seu trabalho? Isso não existe mais. Isso não existe, tá? Esquece a dancinha, tá? Esquece. O TikTok é um lugar absurdo, com um algoritmo incrível, que direciona o seu conteúdo exatamente pro público que gosta. Cara, o TikTok ele tem um esquema que é o seguinte. O teu vídeo, nos primeiros minutos, tá? Ele vai testando. Ele funciona por um esquema de teste. Então ele vai largando para as pessoas o teu conteúdo e ele vai vendo como as pessoas se comportam. Se as pessoas ficam assistindo, que tem uma coisa que chama de watch time, que é o tempo que a galera fica assistindo, tá? O teu conteúdo. Se a galera fica, tu tem esse watch time grande, a galera assiste por um bom tempo o teu conteúdo. Se a galera curte, se a galera comenta, salva, compartilha com outras pessoas, se a galera engaja, que esse é o engajamento, né? Fazer essas coisas. Se a galera engaja, o TikTok vai te entregando para um segundo grupo. Se esse segundo grupo segue engajando, ele segue te entregando, ele segue entregando para outras pessoas. Até ele ver que ele chegou no limite do teu conteúdo. Então, quando o teu conteúdo chegou num ponto onde as pessoas olham e já passam, foda-se, pronto, ele não entrega mais. E depois de um tempo ele fica lá, meio que morto, tá? Mas ele ainda vai entregando para alguma pessoa ou outra, assim, que ele entende que é coisa. Mas é uma rede extremamente viral, cara. Extremamente viral, tá? Porém, é uma rede muito mais focada em entretenimento. Então, por exemplo, assim, se vocês forem colocar um videozinho com uma musiquinha e só com fotos de vocês e tal, isso provavelmente vai ser uma trend do Instagram, certo? Não vai rolar tão bem no TikTok. Porém, no TikTok tem uma linguagem muito mais específica e que é muito mais fácil de atingir mais pessoas. Então, aquele esquema de narrado, de um conteúdo narrado, um conteúdo principalmente com aquelas vozes narradas assim, diferentes e tal. É um conteúdo onde vocês vão prendendo a atenção da pessoa o tempo inteiro, vão colocando um mistério para o final, vão colocando coisa assim. Isso funciona muito bem, e principalmente no TikTok. Então, por mais que não precise dançar, tu vai ter que rebolar. Eu não sei porque que eu tô com essa piada aqui que não tem nem graça, tá? Mas tu vai ter que se virar para criar um conteúdo que entretenha o público. Enfim, para favorecer o algoritmo, como a gente falou, né? Porém, é a rede com o maior poder viral que eu já conheci. E, mano, o TikTok, ele é absurdo para o viral. Só que tem uma coisa. O TikTok, ele não tá mais crescendo. Ele manteve o número de usuários, de acesso e tudo mais, e ele tá, inclusive, em declínio. Isso quer dizer que ele tá mal, ele tá para baixo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas é que nessa forma que a gente vive, tudo tem que estar sempre crescendo, as redes têm que estar sempre crescendo, o número de usuários, o número de não sei o quê. O TikTok ele tem um número absurdo de usuários, então se vocês quiserem criar pro TikTok, vale a pena. E tem uma coisa, o TikTok depois de, acho que é 10 mil seguidores e não sei quanto tempo, alguma coisa assim, que vocês precisam para começar a monetizar. E depois vocês podem monetizar assim. Não é uma monetização que vocês vão viver disso, mas se vocês se dedicarem, vocês podem ganhar uma grana a mais por isso e também realmente vale a pena, tá? Como desenvolver o seu Instagram, já que a gente falou que o Instagram é a rede principal que a gente tem que focar, certo? É preciso entender uma coisa quando você cria conteúdos. Você não está chegando num ambiente livre, aberto, democrático e com espaço para toda a sua criatividade. As redes sociais são um jogo fechado. Cara, escutem isso que é importantíssimo, cara. Isso é uma das coisas que mais me afastou das redes sociais também, tá? As redes sociais são um jogo fechado, com regras, missões, recompensas e punições. É isso. É como quando a gente achava que tinha 18 anos, quando a gente tivesse 18 anos, a gente ia ter nosso carro, casa, emprego, e aí a realidade veio e nos jogou em cubículo pequenininho, morando numa kitnetzinha, que custa 20 dias de trabalho, a gente tem que trabalhar 20 dias só para pagar o nosso aluguel, coisa assim. Comida ruim para fechar o nosso mês e a Mercedes que a gente tem é o busão. A realidade é essa, né? O Instagram ele tem regras bem definidas, porém elas estão sempre mudando, tá? Hoje a gente tem a seguinte estrutura. Post para mostrar os teus trabalhos, eles são importantes sim, porque a galera que vai, pelos Reels, a galera vai pro teu perfil e vai ver os teus trabalhos.
Os stories, que ele fideliza o nosso público. Então, quanto mais stories a gente coloca, mais a galera vai se identificando com nós, porque nos stories é onde a gente fala normalmente. A gente liga o celular, fala e pronto, tá? Isso é os stories, tá? E os Reels, que ele atinge novas pessoas. Então, como é que funciona a rede? Desculpa aí a tosse. Como é que funciona o Instagram? A gente chama as pessoas pelo Reels. Ei, tô aqui. A galera olha, pô, que massa esse Reels, vou seguir essa pessoa. Aí ela decide ver o teu perfil. Aí ela olha o teu perfil, pô, que massa o trampo dessa pessoa. Aí ela vai lá, tá te seguindo, tá te acompanhando. Daqui a pouco tu aparece lá em cima nos stories dela. Aí ela vai lá e olha. Se ela se identificar com o teu story, ela vai com teus stories, né? Ela vai interagir sempre contigo, ela vai estar sempre engajando. Quanto mais ela olhar os teus stories, mais os teus stories vão aparecer pra ela lá em cima, tá? Então é assim que a gente fideliza o público. A plataforma valoriza muito a interação, mas principalmente uma coisa chamada screen time, o tempo de tela, que é o tempo que tu fica assistindo, mexendo no perfil, assistindo vídeos, assistindo coisas das pessoas. É diferente de watch time, tá? O watch time é o tempo que tu assiste em específico um Reels. Então eles sabem quanto tempo tu fica assistindo esse Reels. Eles sabem quanto tempo tu fica olhando e acompanhando essas coisas. Quanto mais você conseguir manter o usuário entretido no seu conteúdo, mais interessante é para a plataforma. E não, você não cria o conteúdo que quiser, mas o que a plataforma exige. Então pensa comigo, tá? O que a plataforma quer? Todas as plataformas. Cara, isso a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de Netflix, a gente está falando de tudo, tá? Prime Video, tudo. O que eles querem? Que tu esteja na plataforma deles. Por quê? Quando tu tá numa plataforma, tu não tá em outra. Entendeu? Quando tá no TikTok, tu não tá no Instagram. Quando tá no Instagram, tu não tá no YouTube. Tá. Pode ser. Mas enfim. Redes que competem entre si, elas querem o teu tempo de atenção, esse screen time, tá? O tempo que tu fica na tela, o tempo que tu fica consumindo o conteúdo deles. Quando tu tá num lugar, tu não tá no concorrente, e isso para eles é muito bom. Então é isso que a gente precisa entregar. A gente precisa entregar um conteúdo onde prenda a atenção da pessoa, e prendendo a atenção da pessoa, daí sim a plataforma vai nos recompensar divulgando mais o nosso trabalho, certo? Usar música em alta, seguir trends, tudo isso ajuda demais o algoritmo a divulgar o seu conteúdo para o público certo, mas tem um fator determinante que é consistência. Não abandone suas redes sociais. E eu tô falando isso no momento onde as minhas redes sociais elas estão mais abandonadas possível. E sim, a nossa interação diminuiu muito, ela baixou muito, e foi muito justamente por esse jogo. Cara, tu tem que entrar no jogo. E chega uma hora que cansa, eu cheguei nesse ponto onde cansa. E eu vou voltar. Mas nesse ponto onde cansa, cara, é muito complicado, porque tu tem que criar exatamente o que a plataforma te pede. Mas falando pra quem tá iniciando, pra vocês que estão iniciando as redes de vocês, vocês vão ter que entrar nesse jogo. Vocês vão ter que fazer o que a plataforma pede. Foi o que a gente fez isso o tempo inteiro. Então, assim, não adianta vocês fazerem isso, vocês criarem uma página, um Insta e deixar ela parado. Não adianta vocês postarem uma vez e nunca mais. A galera quer consistência, a galera quer ver. A galera que viu os stories de vocês, que tá acompanhando, ela quer ver mais. Ela quer ver o que aconteceu com aquele teu trabalho, aquele teu outro estudo e tudo mais. Então, se não tiver consistência no trabalho de vocês, ele some lá de cima dos stories e a galera nunca mais sabe que tu existe. Pô, quem é aquela pessoa que olhava uns vídeos massa? Puta, não lembro o nome, cara, não sei. Já era, caiu pro esquecimento. E o TikTok? Vale a pena investir no TikTok? Vamos lá. Eu vou falar pra vocês a minha experiência com o TikTok, certo? Sem dúvida, a rede com um crescimento mais exponencial que eu já usei. Aí eu falei sobre o vídeo que chegou mais de 1.600.000 de visualizações, agora ele deve até com um pouquinho mais. 1.600.000 visualizações é muita coisa, cara. Pra vocês terem ideia, o nosso canal ao todo, ele tem 4 milhões e poucas visualizações. Num vídeo só a gente tem 1.600.000 no TikTok, tá? E tem outros vídeos que tiveram números bons também. O TikTok também passa a monetizar por visualizações, o que pode ser útil para quem quer levar a sério a criação de conteúdo. Ah, só uma coisa. É importante falar isso, tá? Bom ter lembrado isso. Na tatuagem, a gente não ganha dinheiro somente tatuando. A gente pode ganhar dinheiro de várias outras formas. Então a gente pode ganhar dinheiro vendendo prints, fazendo camisetas, vendendo adesivos. Então faz um desenho, cria uma cartela de adesivos, tu pode vender a cartela de adesivos. Tu pode ganhar dinheiro ensinando outras pessoas, que é o nosso caso. Mas também tu pode ganhar dinheiro com as redes sociais, entendeu? E tu pode ganhar publis, tu pode ganhar máquinas. Pô, a gente ganha máquina, cara. Um monte, assim, a gente ganha um monte de material, sabe? Porque a galera quer o nosso espaço para divulgar. Então vocês podem monetizar isso não só com dinheiro em si, mas com material também que vocês recebem, tá? Então é uma coisa que se vocês quiserem levar isso a sério, vale muito a pena, tá? Vale bastante a pena mesmo, tá? Mas eu acho importante estar presente em todas as redes sociais, certo? Não, desculpa, eu tenho que voltar aqui. Porém, particularmente, eu ainda tenho um problema com o TikTok. Primeiro e mais importante, apesar dos altos números de visualizações, a taxa de conversão é muito baixa.
E o que é a nossa taxa de conversão? É pegar cliente? Não. É trazer a galera pro nosso Insta para conhecer o nosso trabalho real. Porque no TikTok ele não é o nosso trabalho real. Então no TikTok a gente tá, sei lá, com 18 mil seguidores. Eu nunca fiz nada naquela rede social, nenhuma atenção nela. E ela tá com 18 mil seguidores. E no Insta, que a gente tem um trabalho muito mais pesado, tem 33. Imagina, um pouco menos do dobro do TikTok, sabe? E o Instagram é o que a gente tá ali sempre fazendo, alimentando e tudo mais. Porém, converte muito pouco, então não adianta pra gente, tá? Isso porque a rede ela é mais focada no entretenimento em si. E eu não sou muito de criar conteúdo de entretenimento, é mais educacional. Mas eu acho importante estar presente em todas as redes sociais, principalmente entender elas e se adaptar ao algoritmo delas. Esse é o ponto. Podemos colher bons resultados de todas elas conforme vamos nos aperfeiçoando e evoluindo o nosso conhecimento, tá? Aqui temos uma coisa legal. Storytelling. Storytelling. O que é storytelling? Cara, um conceito importantíssimo da criação de conteúdo, que é o storytelling. É isso, tá? Basicamente o que a gente está falando aqui é a forma que tu conta uma história. E não precisa ser falado, apenas a forma que é apresentada. Lembram da trend de botar espuma na tatu e depois revelar ela? Não sei se vocês estão iniciando, vocês não vão lembrar disso. Mas normalmente o que a galera fazia era mostrava um vídeo com uma espumona, não dava pra enxergar nada, pegava, passava, limpava assim e revelava a tatuagem. Isso é um storytelling. Isso tá contando, olha o que tem embaixo dessa espuma. Vou te mostrar, olha esse mistério. Tu fica querendo ver. E aí conforme a pessoa vai limpando, vai revelando a tatuagem, tá? Isso é storytelling, tá? Mostrar o processo completo, desde o decalque até o final, também é uma história contada. Storytelling é contar uma história, tá? Então, por exemplo, mostra o desenho, a musiquinha lá de fundo, o desenho, só que tudo cenas rápidas. O desenho finalizado, o decalque na pele, o começo de uma tatuagem, a limpeza, alguma sombrinha, alguma coisa. No final, passa esse coisa e mostra tudo. Pronto. Um storytelling pronto, tá? Mostrar o processo completo desde o início, é isso que a gente estava falando. A trend de o artista e a arte é uma forma perfeita de se comunicar com as pessoas. O artista mostra quem tu é, o teu dia a dia, tuas vestimentas, o teu ambiente e tudo mais, e depois mostra a tua arte, isso com uma musiquinha de fundo. Tu não fala nada, tu só aparece ali e tudo mais, tá? Tudo precisa ter uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Largar imagens soltas acaba não despertando o interesse do público, e aí o teu conteúdo vai pro limbo da rede social. Então, não adianta vocês criarem, mas eu vou colocar uma musiquinha aqui e fazer um monte de coisa. Não, cara, não. Conta uma história. Imagina que se alguém chega e te conta assim, meu, eu fui no bar hoje, depois eu fui no não sei o que, e nossa, ontem tinha uma pessoa muito legal, não sei o que, e cara, eu tô estudando pra tal coisa. Tu fica meio confuso. Mas a pessoa te conta a história do bar. Cara, eu fui pro bar, não sei o que, aconteceu isso, aquilo, tal. E depois não sei o que, mano, conheci uma pessoa. Pronto, tu tem uma história que tu tá contando, entendeu? Então, lembrem sempre de dividir isso, tá? Uma boa forma de dividir o Reels, por exemplo, é da seguinte forma. Apresenta um problema comum e sugere uma solução. Posso ir pra academia depois de uma tatu? Vem que eu vou te ajudar a entender. Então, uma dúvida comum que a galera tem. Fiz uma tatuagem, eu posso ir pra academia? Vem comigo que eu vou te contar. Tu poderia dar a resposta curta. Posso ir pra academia depois da tatuagem? Não. Mas vem comigo que eu vou te contar. Tu apresentou um problema e sugeriu uma solução. Depois tu vai justificar a tua resposta, antes de tu dar ela. Então, ao invés de tu dizer assim, não, tu vai justificar ela antes de dizer não. Então tu vai dizer, explica que o suor ele entra em contato com a ferida aberta, é o ambiente ideal para contaminação, proliferação de patológico e podem colocar em risco a cicatrização do teu trabalho e a tua saúde. E aí, no final, tu vai concluir, então não pode ir para academia, mas pode aproveitar para descansar e cuidar da tua tatuagem. Então lá no início, tu apresentou um problema e sugeriu uma solução. Posso ir pra academia depois da tatuagem? Vem comigo que eu vou te explicar. Quando a gente vai pra academia, a gente sua muito. E com esse suor, ele pode trazer uma contaminação, ele pode criar um ambiente específico. Ele cria um ambiente específico para possíveis patológicos que vão entrar ali na tua tatuagem, vão atrapalhar a tua cicatrização. E pode não só atrapalhar o teu trabalho, como também pode atrapalhar a cicatrização de uma forma ruim, de uma forma que traga uma doença, alguma coisa do tipo, vai infeccionar, inflamar a tua tatuagem. E isso vai gerar um problema muito maior, inclusive no resultado final da tua tatuagem. Então a resposta é não. Não dá para vocês irem na academia, mas vocês podem aproveitar esse tempo para dar uma descansada, estudar um pouco mais e tudo mais. Pronto. Tá feito o teu Reels. Tu contou uma história, tu chamou a atenção das pessoas, tu contou tua história direitinho até o final e as pessoas ficaram ali assistindo, tá? Qual é o conteúdo ideal? A gente já falou bastante de criação de conteúdo. Mas como eu posso definir o que é possível criar de conteúdo? Apenas tatuagens, desenhos, dia a dia dos meus treinos? Não. A criação de conteúdo ela é muito ampla, tá? Mas tem um tópico que chama muita atenção: conhecimento e curiosidades. A gente acabou de falar. Curiosidades e conhecimento. Posso ir pra academia depois de tatuar? Ponto, tá? Tu pode criar você pode criar inúmeros relacionados
Ah, tu pode criar inúmeros conteúdos relacionados aos cuidados de tatuagem, alimentação durante cicatrização, curiosidades sobre a tatu em geral, sobre história, sobre estilos. Então, por exemplo, assim, sabe o que é uma tatuagem old school? Vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Aí tu explica a história de o old school, como ele começou e tal, 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 não sei o que, quem começou com esse estilo, o que que ele representa, tal, 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 quais as características dele, não sei o que. E no final tu pode ir lá e indicar algumas pessoas e tal. Pronto, tu fez isso sobre o old school. Cara, mas eu nem sei tatuar ainda. Perfeito, estuda, estuda. Estuda sobre a história do old school, estuda sobre a história da tatuagem, estuda sobre a oriental, tradicional, pra tu poder trazer esse conteúdo pra galera, esse tipo de conteúdo pra galera, beleza? Nem todo mundo que consome esse conteúdo é tatuado, ou enfim, né? Mas pode despertar um desejo. Por exemplo, tatuagem dói? Fala sobre o que facilita durante o processo, como uma pessoa bem alimentada e a pele hidratada. Fale também sobre a escolha dos lugares e dos trabalhos. Compartilhe seu conhecimento para que você atinja novos públicos. Então, por exemplo, aprendi algumas coisas ali na live do Nicolas, no curso gratuito ou num vídeo que eu assisti dele no YouTube. Mano, pega esse conteúdo e leva pro teu Reels, pro teu Instagram. Sabe, cria esse conteúdo em cima do que eu falei ali. Não tem problema, eu não me incomodo com isso. Cria um conteúdo em cima disso, sabe? Vocês podem criar muitas coisas novas, tá? Aproveita e cria isso. Compartilhe o conhecimento de vocês para que vocês atinjam novos públicos. Pensem nisso, tá? Esses conteúdos ajudam a engajar nas redes sociais, potencializando o seu acesso ao público que interessa, no caso, os teus consumidores, tá? Beleza, vamos lá então. Quero aprender a criar conteúdo. Entendi que eu vou precisar fazer isso. E agora, o que eu faço? Tu decidiu que vai fazer a criação de conteúdo por conta própria, desenvolver essa parte e quer saber por onde começar, desde conhecimento, captação, edição e tudo mais. E agora? A gente vai dar dois caminhos. Primeiro, tá? No nosso curso avançado, a gente vai abordar esse tema a fundo, a gente vai trazer exatamente como tu pode criar e desenvolver os teus conteúdos de forma adequada para cada plataforma. Então, a gente vai pegar o nosso conhecimento de internet, coisa assim, e a gente vai criar um módulo no nosso curso avançado, onde vocês vão ter lá todo o acesso de como criar conteúdos, essas dicas que eu tô dando para vocês, mas elas mais aprofundadas. Então, como que vocês podem criar conteúdos, inclusive a gente quer colocar modelos para vocês criarem, que funcionam. Então, vocês vão fazer exatamente aquele mesmo modelo. Vocês vão fazer esse roteirinho aqui, tal, 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 e coloca lá, e beleza. Assim, com o tempo, vocês vão evoluindo e desenvolvendo a linguagem própria de vocês, tá? Ó, nesse PDF, o nosso cupom de 50% acabou, mas ainda a gente vai ter o de 40% no curso. Só que a gente vai ter o de 50% ainda, tá? Então, quem quiser, acho que tem 8 vagas, que ficou, a gente colocou lá no Insta, mas o Insta também é fraquinho e tudo mais. A gente tem umas 8 vagas ainda. Quem quiser, faz o seguinte, eu nem vou terminar de ler aqui, enfim, mas chama a gente no direct, ali no WhatsApp, pelo grupo. Chama a gente no privado e pergunta qual é o link e o cupom pra gente fazer a compra. E aí, beleza, eu já mando lá pra vocês, beleza? Então lá no curso a gente vai ter essa opção muito focado pra tatuagem. Mas tem uma segunda opção que eu acho muito foda, tá? Se matricular no Formando Creators do Luigi, tá? Pra quem não sabe, o Luigi ele é um streamer e ele conhece muito as redes sociais e como funcionam as paradas pra criador de conteúdo. Muito mesmo, tá? Nesse curso, a mensalidade é R$ 25, por R$ 24,90. Tu aprende muito, de verdade. Eu deixei o link ali pra vocês no Instagram dele, tá? O conhecimento que ele tem pra passar, ele é imenso e de muita alta qualidade. Eu faço o curso dele, né? E o preço é muito barato, enfim, né? Infelizmente, eu não tenho acesso a ele, ao Luigi, no caso, né? Mas se quiserem entrar em contato pelo Insta, responder story, falar que vieram pela THC, talvez a gente pode conseguir alguma coisa com ele mais focado pra tatuagem. Então, tipo, vai lá no Insta dele, manda nos stories, cara, vim seguindo aqui pelo THC Inc, vim seguindo aqui pela THC Inc e tal. Podia criar conteúdo mais focado pra um nicho específico de tatuagem e tal. Acho que poderia ser uma coisa legal, tá? E aí, se inscrevam no curso dele, que vale muito a pena mesmo, tá? Então, se vocês querem criar conteúdo, entender como as redes sociais funcionam, tem essas duas opções, vocês podem fazer as duas ou vocês podem escolher uma, tanto faz, tá? Mas esse Formando Creators do Luigi é muito essencial para quem quer criar conteúdo. Tá, Nicolas, eu vou fazer minhas redes sociais, não vou contratar ninguém. Então, se inscreve lá que vale bastante a pena, tá? E é isso, galera. E é isso, galera. Terminou aqui nossa aula, terminou aqui nosso curso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até uma próxima. Não sei quando a gente vai voltar a fazer um curso gratuito assim, acredito que a gente não vai fazer mais. Porém, eu queria trazer pra vocês mais uma coisa, tá? Eu vou fazer um workshop que eu já devia ter produzido pra vocês, que é uma tatuagem que eu vou fazer aqui assim no dedo, tá? Eu vou fazer todo o processo, desde a colagem do decalque até o processo final da tatuagem ali, certo? Eu vou mandar pra vocês ali nos grupos daqui a pouquinho, amanhã, entre amanhã e depois de amanhã, eu já mando pra vocês. Vocês vão ter acesso a esse conteúdo e vocês vão poder ver de fato como é feita uma tatuagem, tudo direitinho, pra poder seguir e aprender e tudo mais, tá?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero de novo me desculpar pela demora para entregar essa aula para vocês. É uma aula muito importante, é uma aula muito bacana que com certeza vocês vão aproveitar bastante coisas daí. E eu espero que esse curso tenha ajudado vocês de verdade, que vocês entendam que esse conteúdo realmente ele é um conteúdo gratuito. Quem puder comprar o curso, show de bola. Quem não puder, não tem nenhum terror psicológico, não tem nada do tipo, tá? E é isso, queria agradecer vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu!